Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre o transporte aéreo, tá? Bom, aqui a gente tem a imagem, né? Esse transporte, ele pode ser utilizado tanto para carga quanto para transporte de pessoas, perfeito? Não esqueçam disso. Ele pode ser utilizado, embora, né? Comumente utilizado para transporte de pessoas, ele também pode ser utilizado para transporte de cargas. Bom, características. Ele vai apresentar maior dinâmica internacional no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Então a gente vai ter ali uma expansão da tecnologia desse transporte no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? O que vai intensificar uma dinâmica global dentro do transporte de mercadorias e transporte de pessoas, mas ainda num volume, né, mais reduzido. Mas, de fato, a partir da década de 70, a gente vai ter um turismo internacional ganhando força, tá? Por conta dessas melhorias dentro dessa rede de transporte aeroviário. Então, hoje, né, a gente tem ali esse transporte conectando o mundo todo com uma velocidade muito grande, tá? Então, essa velocidade vai provocar uma dinâmica global muito intensa, mas essa dinâmica global intensa está principalmente associada ao transporte de pessoas, ou seja, né, as viagens, tá? De pessoas ao turismo, as viagens de negócios, tá? Porque, embora, tá, esse transporte ele apresenta uma série de condições positivas, como velocidade, né, rapidez de deslocamento, ele tem muito mais fatores negativos dentro da relação de transporte de cargas, tá? Bom, as desvantagens desse transporte. Primeiro ponto, tá? Existe uma demora muito grande para saída desse transporte. Então, quando você vai colocar uma carga dentro de um transporte, né, quando a gente está falando de mercadorias, por exemplo, a gente quer uma eficiência muito grande. E essa eficiência ela diz respeito ao volume de mercadoria, ao tempo de transporte, e esse tempo aqui ele está associado, né, ao deslocamento da viagem, mas também a saída desse modal, né, da sua base, da sua central ali, e esse é um fator negativo. Os aviões eles não saem constantemente, tá, dos aeroportos. Existe uma alternância ali de aeronaves e existe uma demora para que esses aviões acabem saindo, tá, do aeroporto. Então aí a gente tem uma desvantagem, tá? Uma outra desvantagem a gente pode afirmar que o custo desse transporte, só o combustível do avião, galera, é extremamente caro, beleza? Então o custo-benefício desse transporte ele não consegue levar um volume de carga tão grande quanto as embarcações, e o custo do combustível desse transporte é extremamente elevado, beleza? Então, o que vai fazer com que essa matéria, né, o que vai fazer com que esse transporte se torne extremamente caro, beleza? Então, um outro ponto negativo, né, claro, é que esse transporte ele não tem uma totalidade de deslocamento. Essa totalidade de deslocamento significa dizer que esse transporte, né, pegando os transportes de carga, os transportes públicos, né, de acesso ao público, os aviões, ele não vai deixar você diretamente dentro da tua casa. Você precisa ter uma base para receber aquilo ali, né? E isso demanda um custo. Então, essa infraestrutura de recebimento desse transporte, ela tem um custo ali. É claro, você não precisa ter uma infraestrutura total, né, como uma rodovia, como uma ferrovia, mas aquelas bases ali que vão conectar, que vão receber esses transportes, elas demandam um custo e uma logística, além de uma mão de obra extremamente qualificada, beleza? Bom, aqui eu trouxe um mapinha, tá, das relações internacionais acerca dos transportes, e a gente consegue perceber aqui, um fluxo, um volume muito intenso para a Europa, tá?
para a América anglo-saxônica, principalmente, né, as grandes cidades ali dos Estados Unidos, se a gente for pegar Nova York, por exemplo, né, e se a gente for pegar Los Angeles, e também para pontos bem específicos da Ásia, beleza? Então, o volume de transporte, desse transporte, está diretamente associado ao desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, se a gente for pegar as cidades globais no nosso país, São Paulo, por exemplo, e cidade global, quem não sabe do conceito, a gente tem um vídeo falando sobre isso. Se a gente for pegar cidade global, né, a gente tem aeroporto internacional em São Paulo, que recebe um grande volume de aeronaves, tá? E isso vai conectar o território, só que o volume vai conectar o globo, melhor dizendo. Só que o grande volume, né, a gente consegue perceber um adensamento dessas viagens, né, na Europa e na América anglo-saxônica. Perfeito, galera? Então a gente vê uma disparidade de tecnologia, uma disparidade de conexão com o mundo a partir dos transportes aéreos também. Perfeito? Onde países centrais recebem um volume muito grande de viagens e países, né, em desenvolvimento, países que até pouco tempo eram periferia do capitalismo, eles recebem um volume muito menor desse tipo de transporte. Perfeito? Até a próxima. Tchau, tchau.